Fala, nação rubro-negra, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal. E nós estamos... Como é que nós estamos, né? Estamos felizes, lógico. O Flamengo fez um grande jogo. O Flamengo fez talvez o melhor jogo do ano, se não o melhor jogo do ano, mas certamente o melhor jogo sob o comando de Jorge Sampaoli, sem dúvida nenhuma. Porque foi um jogo intenso, foi um jogo em que o Flamengo esteve bem, assim, em quase 100%. Houve alguns momentos ali de, parece que um mini apagão ali, inclusive mini apagão em jogadores específicos. Teve um lance do Ayrton Lucas, por exemplo, em que ele se desliga por um momento e quase proporciona, é um lance de perigo contra o Flamengo. O Botafogo quase faz um gol ali naquela situação. Mas fora esses lances esporádicos assim, o Flamengo foi muito bem. O Flamengo fez um grande jogo de verdade. O jogo em si, né, foi um jogo muito bom. O Flamengo, assim, incisivo, jogou como o Flamengo deve jogar, como a gente espera que o Flamengo jogue. E o que falar do Bruno Henrique, cara? O que falar do Bruno Henrique? Bruno Henrique é, sem dúvida nenhuma, o melhor reforço do Flamengo para 2023. O retorno do Bruno Henrique foi a melhor coisa que podia acontecer para o Flamengo em termos de contratações, em termos de reforços para 2023, porque o cara simplesmente está voando. O Bruno Henrique destruiu o jogo. O Bruno Henrique simplesmente colocou aquele lateral do Botafogo, o lado direito da defesa do Botafogo sofreu demais com o Bruno Henrique. Bruno Henrique fez o que quis, literalmente falando. E ainda mais um golaço, né, que o cara fez, um golaço. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, tá bom, pessoal? Então já cola aqui comigo e deixa o seu like, tá bom? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, comenta e compartilha esse vídeo aí com mais um rubro-negro. Se você já é inscrito, minha gratidão, te peço que faça o mesmo, curte, comenta e compartilha. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Continuar falando sobre esse jogo belíssimo, né, do Flamengo. Tô aqui com as estatísticas, tá, desse jogo aqui para eu trazer para vocês. Um jogo bem interessante, um jogo intenso do início ao fim, né, em que você não piscava, que você que estava assistindo, pelo menos eu como assisti à distância, né, não tirava o olho da tela, porque o jogo era interessante, o jogo foi intenso, o jogo despertou um sentimento assim, uma vibração em você. O time do Flamengo estava vibrante, a gente sentia a vontade dos jogadores. Cometeram erros, é verdade, mas os caras jogaram com vontade, coisa que a gente não via há algum tempo, né? Há algum tempo. Pedro fez um grande jogo, apesar de não ter feito gol, mas se vocês perceberam a movimentação diferente do Pedro, eu pude observar. Aos 47 minutos do segundo tempo, Pedro está marcando na intermediária do Flamengo. Coisa incomum em Pedro. Então, parece que ele está se adaptando a um novo estilo de jogo com o Sampaoli. Há rumores aí de que ele tem treinado muito bem, de que ele tem evoluído, de que ele tem desempenhado muito bem nos treinamentos. Isso foi muito visível hoje dentro de campo. Pedro foi um jogador totalmente diferente dos últimos jogos que a gente via ele, muito paradão, muito centralizado ali, sem muita movimentação. Hoje não, Pedro foi um cara que se movimentou, fez uns grandes lances, né? Deu um lençolzinho ali no jogador do Botafogo. Então fez um grande jogo. Pedro, eu achei um jogo do Pedro muito interessante. Mas claro, o craque do jogo, sem dúvida nenhuma, foi o Bruno Henrique. Mas para além disso, falar aqui sobre as estatísticas, o Botafogo teve 17 chutes contra 12 do Flamengo. Mas chutes a gol, aqueles que foram na direção do gol, foram 7 em favor do Botafogo contra 4 do Flamengo. Posse de bola, o Flamengo teve maior posse de bola, 53 contra 47. 404 passes fez o Botafogo contra 465 do Flamengo. Precisão de passe, a precisão do Flamengo foi um pouco mais alta, 86%. 14 faltas para o Botafogo cometeu e 8 faltas cometeu o time do Flamengo, tá? Então, algumas estatísticas, alguns números aí desse jogo, desse grande clássico. O Flamengo bate o Botafogo dentro da casa do Botafogo, quebra uma sequência em que o Botafogo estava a 11 partidas, né, que jogava dentro do Nilton Santos e era 100% de aproveitamento. Não é que ele não tinha perdido, ele nunca tinha perdido ainda
nessa edição do Campeonato Brasileiro, como havia vencido todos os outros jogos. Todos os 11 jogos anteriores do Botafogo, no Newton Santos, o Botafogo havia saído vitorioso. Tá? Então o Flamengo quebra essa sequência e um ponto interessante, uma informação interessante, é que essa foi a 7ª vitória seguida do Flamengo contra o Botafogo no Newton Santos. Tá? Essa é a 7ª vitória, então o Flamengo tem um retrospecto bem positivo aí no Newton Santos contra o Botafogo. O Flamengo chega aí então a 39 pontos, tá? Contra 51 do Botafogo e 40 do Palmeiras. Fica um ponto do Palmeiras. Vale lembrar que o Palmeiras tem um jogo a menos, tá certo? Joga aí contra o Corinthians neste domingo. Interessante pra gente seria que o Corinthians vencesse esse jogo, tá? O Corinthians tá lá embaixo, tá bem distante. Então se o Corinthians vencer, dá uma segurada no Palmeiras ali, possibilitando aí ao Flamengo não se desgrudar aí do Palmeiras, que é o segundo colocado com 40 pontos. O Flamengo continua aí a 12 pontos, né? 12 pontos do Botafogo, mas tudo é possível. Esse é um jogo importante, essa é uma vitória importante do Flamengo contra o Botafogo, porque o Botafogo, pode ser que o Botafogo esteja começando a quebrar essa curva, porque o Botafogo está fazendo um campeonato fora da curva, né? Então o Botafogo perdeu na quarta-feira para o Defensa e Justiça, foi eliminado da Copa Sul-Americana. Agora vem mais uma derrota, são 2 derrotas consecutivas do Botafogo. Isso pode sim, né, dar um baque ali no ânimo do jogador, dar uma desanimada, e isso pode fazer com que eles percam rendimento, tá? Só que vai haver uma parada agora, vai ter uma data FIFA, né? Então vai ter uma parada, eles podem perfeitamente também ter o tempo aí para assimilar essas 2 derrotas. Mais importante essa vitória do Flamengo para também chegar com moral. Tem um jogo aí contra o Atlético Paranaense, mas depois disso já vem a primeira final da Copa do Brasil. Então vai chegar com uma moral elevada aí. Tomara que esse seja o pontapé inicial para o Flamengo se acertar e voltar aos trilhos, voltar a fazer boas partidas. Então, para mim, eu destacaria alguns jogadores nesse jogo de hoje, tá? Primeiro, sem dúvida nenhuma, Bruno Henrique. Bruno Henrique foi o craque do jogo para mim, foi o melhor jogador em campo, não apenas do Flamengo, mas o melhor jogador da partida, sem dúvida nenhuma, foi o Bruno Henrique, por tudo que produziu, pelo golaço que fez. Aliás, ele fez 2 golaços, né? Que pena que ele estava um pouquinho à frente, mas fez uma partida assim fantástica. Léo Pereira jogou muita bola, tá? Uma movimentação diferente também, ajudando a construir, inclusive. Achei muito interessante a movimentação do Léo Pereira, fez um grande jogo. Fabrício Bruno, mais uma vez, também fez uma boa partida dentro das limitações. Fabrício Bruno parece que é um pouco mais limitado tecnicamente, mas tem um vigor físico muito grande, fez uma grande partida ali dentro das suas possibilidades. Ayrton Lucas, apesar de um momento em que, como eu falei, parece que ele sofreu uma pequena pane ali em um lance, e ele proporcionou um lance de perigo ali para o Flamengo, mas também, como um todo, ele fez uma excelente partida. O Wesley, especialmente no segundo tempo, porque no primeiro tempo ele ficou muito isolado, ele foi pouco acionado no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele foi mais acionado, ele fez mais uma vez uma grande partida também. Gostei muito do jogo do Wesley. O Pulgar também jogou bem, né? Jogou bem. O Alan fez uma partida ali dentro da média também. Gerson fez um excelente primeiro tempo, um grande primeiro tempo, depois caiu, né? Acho que cansou também, porque ele correu bastante, acabou sentindo também, né, um pouco a coxa ali no primeiro tempo, que deu um susto, né? Vamos esperar e torcer para que não seja nada, para que tenha sido só o movimento ali daquele momento. Ele estica a perna numa disputa ali e acaba sentindo um pouquinho. Vamos torcer para que não seja nada. O Vitor Hugo, que fez um jogo um pouco mais apagado hoje, né? Não apareceu tanto, mas ainda assim não comprometeu também. Agora o ponto negativo, mais uma vez para mim, foi o Cebolinha. O pouco tempo que esteve em campo, mais uma vez não foi bem, né? Tomou decisões erradas mais uma vez, inclusive naquele lance em que o Lucas Perry estava fora do gol. Por que que ele não chutou a bola no gol? Era um lance tão simples, era uma decisão tão fácil de ser tomada, porque ele não tinha nada a perder. Primeiro, ele podia arriscar e fazer um golaço, né? Matar o jogo ali e sair como herói da partida. Ou em segundo lugar, ele poderia no mínimo ganhar tempo. Vai que ele chuta e erra o alvo, a bola vai para fora.
o jogo se recompõe de maneira diferente. O Lucas Perry volta, tem toda uma, né, até o time se arrumar novamente, havia ali o Flamengo só tinha a ganhar. A melhor decisão do Cebolinha era chutar aquela bola. Ele não fez, não sei porquê. Infelizmente esse jogador não rende, não consegue render, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu gostei bastante desse jogo, muito bom mesmo. Fiquei muito feliz com o desempenho dos jogadores, com o desempenho do time. Espero que esse tenha sido aí pontapé inicial para uma largada aí muito boa, para que o Flamengo volte aos trilhos, para que o Flamengo volte a fazer boas atuações e que os jogadores comecem a jogar com mais gana, com mais vontade, com mais entrega, né, como foi hoje. Porque se fizer isso, se os caras começarem a jogar como jogaram hoje, pode ter certeza que eles vão sim brigar por esse título até o final, tá bom? Mas deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo. Deixa aí nos comentários que eu quero saber qual o craque do jogo para você. Para mim, claro, foi o Bruno Henrique. Mas deixa aí nos comentários que eu quero saber quem foi o craque do jogo para você. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.